Foi? Boa noite, que Deus venha abençoar esse canal maravilhoso para a gente mencionar a palavra de Deus, né? E eu venho falar aqui do amor de Deus, né? Que venha ganhar almas através desse canal, Bruno Lima, né? Aqui no YouTube. E eu venho chamar o meu amigo Renan, né? Para dar uma palavra aqui nessa noite, né? Para edificar a sua vida, né? Pode vir, Renan. Forte aí. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Renan. E aí eu resolvi também fazer essa parceria com o meu amigo Bruno, que me fez o convite para participar desse vídeo do canal dele do YouTube, Bruno Lima. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal dele, deixa o like, comenta se você gostou, entendeu? Dá a dica aí dos próximos vídeos. E hoje nós vamos aqui para meditação da palavra. Primeiro eu vou começar em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20, que diz assim: Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Agora preste atenção, essa palavra, essa voz que ele está falando, que se alguém ouvir, ele se refere à palavra de Deus, à palavra dele, entendeu? Agora preste atenção, lá em Jeremias, capítulo 23 e versículo 28, diz assim: Porque a palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Então quer dizer que a palavra de Deus, ela é capaz de aquebrantar qualquer coração de pedra para ouvir a voz de Deus, entendeu? Ela é como fogo que queima a impureza, que queima o pecado e também que purifica, e como um martelo que esmiuça, para quebrar a pedra do teu coração, para você receber a palavra de Deus. Agora, nós vamos em Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, e é capaz de discernir qualquer sentimentos e propósito do coração. E diante da sua presença não há criatura que não seja manifesta, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Então, nesse texto, nessa mensagem, nós estamos falando acerca da palavra de Deus, a respeito da palavra de Deus. Continuando mais à frente, Apocalipse capítulo 1 e versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as palavras do livro dessa profecia, e tudo o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Tiago capítulo 1 e versículo 22: E não é bom que seja só ouvinte da palavra, mas sim cumpridores da palavra. Por que cumpridores? Mateus capítulo 7, verso 25, Mateus 7, verso 24. Porque aquele que ouve e pratica é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio o rio e a tempestade contra ela, mas não a derrubou, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, através da palavra de Deus. Tudo isso pode acontecer na sua vida se você abrir o seu coração para entender. E se você não abrir, a palavra de Deus vai aquebrantar e vai fazer a diferença na tua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Romanos capítulo 10 e versículo 17, que diz assim: E de fato a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Agora, a Bíblia vai dizer que o ouvir vem pela palavra. Quando nós entendemos esse texto, quer dizer que quando Tiago falou no capítulo 1, no verso 22, que não é bom que seja só ouvinte, mas sim cumpridores, aí o próprio apóstolo Paulo falou que também a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se você está ouvindo, eu creio que essa palavra já vai começar a produzir a fé no seu coração, para Jesus entrar e fazer morada. Agora, preste atenção
uma coisa. Provérbios capítulo 30 e versículo 5. Porque toda a palavra de Deus é pura, e escudo é para os que confiam nele. Louvado seja Deus. Salmo 125. E os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu lembro mais de um aqui importante também, que fala a respeito da palavra. Isaías capítulo 55 e versículo 11. Deus falou assim através de Isaías: porque assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela jamais voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo em que foi referida. Louvado seja Deus. Agora, Isaías capítulo 59, verso 1, também diz assim: porque a minha mão não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os meus ouvidos agravados, ou seja, entupidos, para que não possa te ouvir. Louvado seja Deus. Agora nós vamos para Ezequiel, capítulo de número 12 e verso de número 25, que Deus diz assim: e eis que em vossos dias, ó casa de Israel, eu falarei uma palavra, e não será retardada, e a palavra que eu falar, eu a cumprirei, e sabereis que eu sou o Senhor dos exércitos, que falo e cumpro. Agora vamos para Mateus capítulo 5 e versículo 18. E não pensais vós que eu vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas sim cumprir. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 34 e verso 25. Glória a Deus, louvado. Mateus capítulo 24 e verso 35. Porque é mais fácil cair o céu e a terra do que um jota ou um tio da minha palavra, antes que tudo seja cumprido. Louvado seja Deus. Glória a Deus. João capítulo 11 e verso de número 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim e na minha palavra, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Agora vamos para Mateus capítulo 10. Não, vamos primeiro em Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos 8, 24, que diz assim: e chamando Jesus e a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz sobre si e siga-me. Agora vamos em Mateus capítulo 10 e verso 38, que diz assim: e se alguém não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou citando esses versículos porque para que nada saia de mim, mas tudo saia de acordo com a palavra, entendeu? Que isso não seja eu falando, mas que seja a própria Bíblia, o próprio Deus falando com você, entendeu? Agora nós vamos para Ezequiel capítulo 18, que diz assim: todas as almas são minhas, diz o Senhor, tanto a alma do Pai como a do Filho. Mas aquela alma que pecar, ou seja, aquela que continuar no pecado, morrerá. Aqueles são aqueles que rejeitam a Deus, ou seja, aqueles que conhecem, mas rejeitam e chegam um certo tempo, ficam com o coração endurecido, não recebe mais a palavra. Mas você que está afastado, que está longe da presença, você que ainda aceita a palavra, tenha fé que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Louvado seja Deus. Aí depois de Ezequiel capítulo 18 e verso 4, nós vamos para Romanos capítulo 6, capítulo 7 e verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. Versículo 8, e quem rejeita esta palavra, não rejeita a mim, mas rejeita ao próprio Deus,
que nos deu o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 11 e versículo 22. E haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para aqueles que ouviram a palavra e a rejeitaram. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10 e versículo de número 32, que diz assim: e se alguém me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus no último dia. Mas também aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar esta pregação, louvado seja Deus, esta palavra, nós vamos em Apocalipse, capítulo de número 1. Não, vamos no capítulo 2. O capítulo 2, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E tu puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Tu sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas tem, porém, isso, que deixaste a tua primeira caridade. Portanto, lembra-te de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Versículo 7. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Mas aquele que vencer, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar essa palavra maravilhosa. Renan, aqui um grande pregador da palavra de Deus, que essas palavras não sejam dele, mas que o Espírito Santo de Deus habitou na vida dele, para ele falar para vocês no canal, que essa pregação venha chegar a várias pessoas, que vocês venham se inscrever no canal, e passar também para as outras pessoas, que Deus venha abençoar, que Deus venha dar uma noite abençoada para todos. Amém. Glória a Deus.